bom dia! Hoje nós vamos falar sobre autonomia ou heteronomia. Vocês sabem entender a diferença entre uma palavra e outra? E o que isso pode significar nas nossas escolhas do dia a dia? E como isso pode impactar positivamente ou negativamente na sua vida? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a diferença entre escolher agir de forma autônoma ou escolher agir de forma heteronomia. E essa diferença, gente, ela é imposta desde a nossa infância, desde as religiões que a gente pratica, e isso determina se nós seremos espíritos ou alma livres ou presas. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca sentiu, ou quem aqui já sentiu a diferença? Já sentiu assim, nossa, eu me sinto presa, mesmo eu estando livre. Parece que eu não tenho escolhas. Parece que eu não sei muito bem como agir em sociedade. Eu estou me sentindo sufocado ou sufocada. Quem já se sentiu assim? Coloca aqui, eu já me senti assim, sufocada, parece que eu tô presa em ar livre, né? Estou na minha casa, mas me sinto presa. Essa sensação de prisão que muitos de nós sentem, e eu falo isso porque eu já me senti muito assim, presa, né? A sensação que eu tinha que eu pensava, como que pode uma pessoa se sentir presa estando livre? Que tipo de sensação é essa? Que tipo de prisão é essa que faz a gente não poder se sentir livre, faz a gente não ter a liberdade como alma e como espírito? E aí eu consegui compreender, através dessas duas palavras, a diferença entre se sentir livre, um espírito livre, uma alma liberta e uma alma presa, aprisionada. Para que a gente entenda exatamente do que eu estou falando, a gente vai para a contextualização dessas duas palavras. A gente vai entender essas palavras no dicionário comum e nós vamos entender essas palavras baseado na filosofia. E aí você vai conseguir compreender a diferença da sua escolha de vida, como você está vivendo no mundo. Então vamos lá. A palavra heteronomia significa dizer, segundo o dicionário, sujeição a uma lei exterior ou a uma vontade de outrem. Ausência de autonomia. Quando o dicionário fala isso aqui, ele fala assim, que quem está vivendo heteronomicamente está sujeito a uma lei exterior ou uma vontade de outra pessoa. Exemplo: igreja. Você está sujeito a uma lei da igreja, aonde você segue todas as normas e regras sem ter a razão atuante. A razão é você pensante. É você que pensa, o ser que pensa, o ser que escolhe. E aqui diz a ausência da autonomia. Você não tem autonomia para pensar e escolher. Isso pode ser através de leis, como a igreja, por exemplo, mas também pode ser através da vontade de outra pessoa. Por exemplo, sua mãe, ela quer que você faça tal faculdade. Eu conheço pessoas que fizeram faculdades só porque era a vontade de outra pessoa e não da sua própria vontade. E aí a pessoa utilizou 2, 5, 6 anos da sua vida para atender à vontade do outro sem estar minimamente escolhendo isso de forma autônoma. E isso pode gerar muitos problemas emocionais, muitos problemas psicológicos, quando você sente que você não tem autonomia para escolher, que você não é uma alma livre para fazer as suas escolhas. E aí Kant, ele dita a heteronomia como
uma sujeição à vontade humana, a impulsos passivos. Você é passivo na vida. Inclinações afetivas ou qualquer outra determinações que não pertença ao âmbito da legislação estabelecida pela consciência. Moral de maneira livre e autônoma. Quando ele fala aqui sujeição à vontade humana, a impulsos passivos, ele está querendo nos informar que nós muitas vezes vamos, de forma pacífica, atender aos impulsos do outro, às necessidades do outro, e por conta das inclinações afetivas que a gente estabelece e por determinações que o outro, que a legislação do outro, que a vontade do outro estabelece, sem utilizar da nossa consciência, sem utilizar da nossa liberdade. Quando a gente se sente preso, ainda que nós estejamos livres, é porque nós não ainda somos almas livres. Ainda não somos almas autônomas. E isso gera nas pessoas depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Desencadeia uma série de problemas emocionais e psicológicos. Porque nós viemos aqui na Terra para sermos almas livres, para utilizar da nossa razão, aumentando a nossa inteligência e atuarmos com a nossa consciência. Um ser livre de verdade, ele consegue, através da sua consciência, fazer as suas escolhas. E ele não é ditado pelas regras da sociedade, regras da família, regras do marido ou da esposa. Ele simplesmente é um ser que escolhe. É um ser que entende o que ele precisa fazer. E isso é muito sério, porque quando a gente não tem esse entendimento de quem nós somos, nós vamos deixando com que pessoas, sociedade, igrejas, dogmas condicione a nossa estadia aqui na Terra. E isto é muito grave, porque nós não podemos viver de forma heterônoma. Nós precisamos adquirir a autonomia. E aí agora eu vou ler para vocês o que é autonomia. A autonomia, segundo o dicionário, é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Autogoverno, governar a si mesmo. Isso é autonomia. Agora, filosoficamente, Kant também, ele nos explica o que é heteronomia e o que é a autonomia. Então, o Kant fala assim, é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar, segundo uma legislação moral, por ela mesma estabelecida. Veja a diferença de uma definição e outra filosoficamente. Enquanto a heteronomia é a sujeição da vontade humana a impulsos passivos e a inclinações afetivas à determinação de outrem, a autonomia é a capacidade... A minha cachorra participando da live, gente. É a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo a sua moral estabelecida, própria estabelecida. Gente, olha que interessante. Eu vou continuar lendo e vou explicar o que eu tô pensando aqui. Autoestabelecida. Livre de qualquer fator estranho ou exógeno, com uma influência subjugante, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível. Olha que diferença extremamente importante, e só quando eu entendi filosoficamente as palavras foi que eu consegui compreender como eu estava agindo na vida. E se a gente não entende isso, a gente vai se deixando levar, a gente vai ficando
ansioso, depressivo, desgastado emocionalmente, desenvolvendo até síndrome do pânico. Por quê? Porque você não vive conforme a sua capacidade de agir e pensar. Você não vive conforme a sua consciência, você vive conforme a consciência alheia, as leis alheias, a maneira do outro pensar e querer que você haja no mundo. E isso pode trazer uma prisão em céu aberto, você se sente preso e presa por conta disso. E isso é muito sério. E aí, gente, como é que a gente então vai sair da heteronomia e ir para a autonomia? Você vai precisar desenvolver uma única competência. E essa competência faz a mudança na sua vida. Coloca aqui para mim qual é essa competência que você vai precisar desenvolver para ser um ser autônomo. Vamos ver se vocês captaram a intenção de tudo isso. E aí, antes da gente falar qual é a competência que a gente vai precisar desenvolver, eu queria contar para vocês o que significa a palavra moral. Por quê, gente? Porque muitas vezes nós, como seres humanos, atendemos a moralidade do outro. E a gente não é forte o suficiente, porque a gente não desenvolveu essa competência que a gente vai falar, não desenvolveu essa competência, aí o que a gente faz? O que a sociedade faz com a gente? Ela embute dentro dela, dentro de nós, os valores dela e a gente compra. E quando a gente vai ver, não é isso que a gente queria fazer. E é por isso a sensação de prisão. Eu estou presa na vida. Eu estou livre, mas sou presa ao mesmo tempo. Então, olha só o que significa a palavra moral. A palavra moral, por que eu estou falando sobre isso? Porque ela existe tanto na palavra heteronomia quanto na palavra autonomia. A capacidade de governar a si mesmo ou a ausência de autogoverno está relacionada à nossa moral. E o que seria a nossa moral? São os nossos conjuntos de valores individuais ou até coletivos, considerado universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Ou seja, tudo aquilo que eu acredito que é um valor para mim, que é um valor que eu considero algo bom na sociedade e que vai nortear as minhas relações, é algo moral. Ok? Tem várias definições de algo moral, então eu vou falar mais algumas outras. Pertencente ao domínio do espírito humano. Ele pertence à sua alma. Ainda que não seja claro para você, é por isso que nós estamos aqui para falar de autoconhecimento e para incentivar você a buscar entender quais são os seus valores, ainda assim ele está dentro de você. Por quê? Porque você tem a essência divina dentro de você, ainda que não esteja desenvolvido. Então pertence ao espírito, pertence à sua alma. É a sua alma, através da sua consciência, é que vai determinar o que é bom, o que é ruim, ok? Uma outra coisa que determina a moral, que denota bons costumes, segundo os preceitos estabelecidos por um determinado grupo social. O que isso significa dizer? Você casou, você é um grupo ali, você é uma família. O que vai ser de bom costume para os dois? Por exemplo, não trair, não mentir, não enganar, né? Estabelecemos acordos. Isto vai demonstrar a moral daquele casal, daquele relacionamento, por exemplo. Ou da educação do seu filho, ou relacionado aos costumes de uma empresa, né? Que o pessoal fala que é a cultura da empresa. Então, tudo isso é moral. Outra definição muito legal. Disposição de espírito para agir com mais ou menos vigor diante das circunstâncias difíceis. Ou seja, a moral, ela mora dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Então, se você
entendi. Eu quase já dei o spoiler aqui, gente, de qual que é a competência que a gente vai precisar desenvolver para a gente adquirir a moral. Então, é a disposição do espírito para agir com mais ou menos vigor, mediante aos desafios, às circunstâncias difíceis. Disposição do espírito, certo? Filosoficamente, a palavra moral quer dizer que cada um dos sistemas variáveis de leis e valores estudados pela ética, caracterizados por organizarem a vida das múltiplas comunidades humanas, diferenciando e definindo comportamentos proscritos, desaconselhados, permitidos ou ideais. Filosoficamente, a moral ela é um conjunto de regras e leis estabelecido para determinar a ética, como que as pessoas vão viver em sociedade, em comunidade. É uma organização para determinar comportamentos adequados e inadequados, o que é bom, o que é ruim, o que é de bom senso, o que é de mau senso, o que é prudente e o que é imprudente. Então veja, a gente entendeu o que é moral, a gente entendeu o que é autonomia, a gente entendeu o que é heteronomia. Qual que é a função da nossa live de hoje? Abrir a sua consciência para você compreender como você está vivendo a sua vida, de forma a sujeitar à vontade do outro ou às leis externas, como a Igreja Católica, por exemplo. Igreja Católica não, gente, todas as igrejas têm dogmas. Todas as religiões têm dogmas. Eu já passei por todas as religiões. Espírita, candomblé, umbanda, evangélica, católica. Todas elas têm o seu dogma. Se você não fizer isso, você vai pagar por isso. Se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Se você não fizer tal coisa, a lei do karma vai te pegar. Ok? Ou realmente através da vontade do outro, né? O seu marido fala, se você não usar uma roupa comprida, você não serve para mim. Quantas pessoas passam por isso, né? Sei lá, seu marido fala, olha, se você não limpar a casa, eu não vou ficar mais com você. Ou se você não fizer tal situação, eu não vou ficar mais com você, eu vou te trair. Né? Ou às vezes a própria mulher, se você não fizer tal coisa, eu vou me separar de você. Então, o que nós estamos entendendo? Se nós somos realmente espíritos livres, autônomos, ou se a gente precisa do governo do outro. E aí, gente, a autonomia, ela, para que a gente entre nessa autonomia, para que a gente possa se autogovernar, olha só, para que a gente possa ter a capacidade de se autogovernar, a gente vai precisar desenvolver uma competência. Para a gente conseguir se autodeterminar e se autodeterminar em tudo. Quero emagrecer, quero deixar minha casa mais organizada, quero cuidar da minha saúde mental, quero ganhar mais dinheiro, quero montar uma empresa, quero mudar de cidade. Para você ser autônomo, você vai precisar desenvolver uma competência. Coloca aqui para mim, TikTok e Instagram, qual é essa competência, gente? Eu quero saber se vocês conseguem entender a questão e como isso é sério. Porque se a gente não entende isso, a gente acha... Sabe o que a gente acha? Que vai ser conforme a vontade de Deus. Deus resolve isso para mim. Ele é que vai determinar para mim. Ele é que vai escolher para mim. Aí a gente fica parado com a nossa vida estagnada. E eu fiquei com a minha vida estagnada durante um período grande, simplesmente porque eu achei que eu não poderia me autogovernar e me autodeterminar. Que a autodeterminação e que o governo daquilo que aconteceu comigo era externo. E não é. Não é externo. E quem embutiu essas informações em nós foram os dogmas das religiões. E aí eu me deparo com um livro chamado Autonomia Espírita, inclusive, que mostra ali que Deus, ele é justo, bom, ele é
ele nos deu o livre arbítrio e ele, quando a gente faz uma prece, ele vai fazendo, ele vai nos capacitando para fazer tudo, absolutamente tudo que a gente quer. E a competência para que a gente consiga fazer tudo que a gente quer e para que a gente determine, comece a se autogovernar, se autodeterminar, começa a nos inclinar para fazer aquilo que nossa alma pede, utilizando, é claro, a razão e a consciência, é a vontade. Você tem vontade de fazer as coisas? Enquanto você não desenvolver a vontade, que é a disposição do seu espírito em agir para fazer qualquer coisa, gente. Arrumar sua cama de manhã, escovar seu dente, pentear seu cabelo. Desde pequenas coisas até grandes coisas, enquanto você não desenvolver a vontade, é capaz que você continue vivendo a prisão, se sujeitando às leis exterior e à vontade do outro. Porque você não desenvolveu a sua capacidade de ter vontade própria, de ter autonomia espiritual, autonomia da sua alma. A autonomia da sua alma é você escolher com muita consciência, com estado de presença e se autogovernar, independente da onde você estiver, da onde você, independente das circunstâncias, você escolhe quem você quer ser. E aí eu vou dar um exemplo chocante para nós, para que a gente possa entender essa questão. E eu vou colocar o nosso mestre, né? O grande governador espiritual do planeta Terra, que é o Mestre Jesus. Quando ele veio aqui, ele desenvolveu a sua autonomia. Ele sabia quem ele era. Ele não se sujeitou a nenhuma lei. Ele não se sujeitou em nenhum momento à vontade do outro. E ele simplesmente se autogovernou, se autodeterminou em atender à vontade de Deus, seu Pai. Com isso, várias coisas aconteceram, várias agressões, várias violências aconteceram, e ainda assim, ele escolheu manter a sua disposição como espírito de ser compassivo, amoroso, bondoso. Ainda que as pessoas o julgassem, ele era o que ele era, ele tinha uma disposição. Ele pensava assim, eu não vou mudar porque as coisas externas estão acontecendo. A minha disposição de espírito é o amor, ainda que as pessoas me crucifiquem. Ainda que eu seja morto na cruz, eu tenho uma disposição de espírito, eu tenho uma conduta moral que vai independer de como as pessoas me tratam. Eu sou o que eu sou. E eu sou o que eu sou e eu não mudo o que eu sou. Isso é a real liberdade. Quando você é o que você é, e por isso que ele veio aqui para nos mostrar que é possível a gente ser assim. Ele veio aqui nos mostrar que sim, é possível você se autogovernar e se autodeterminar. Ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa compassiva, independente das circunstâncias. É o seu conjunto de valores tão estabelecido pela sua alma, de tal modo que pode acontecer o que for, você se mantém, como que eu posso dizer? Amparando a si mesmo. Você se mantém se autodeterminando independentemente do que aconteça, porque você escolhe ser autônomo. E autonomia significa dizer que eu estabeleço o que é regra para mim, ainda que todo mundo me xingue. Gente, isso foi libertador para mim. Por quê? O que acontecia comigo? Um exemplo. Eu gosto de fazer as coisas corretas. Eu amo o que é correto, porque eu sei
a minha alma fica feliz quando eu faço aquilo que é certo. Independente se eu vou ter reconhecimento do outro ou não. Só que, quando você escolhe fazer o que é certo, correto, né? Na sociedade, as pessoas começam a zombar de você, falar que você é bobo, que você é feio. Ah, de onde já se viu fazer tudo certinho? Eles começam a colocar na sua mente, na nossa mente, que ser correto, ter uma moral elevada é ruim. Que você é o trouxa, que você é o bobo. Não é assim? Uma vez eu me lembro muito bem de uma situação bem desagradável que aconteceu, que eu não queria falar, comentar coisas negativas de outra pessoa. E nesse momento as pessoas falaram pra mim: nossa, como você é tonta. Eu não sei se você é tonta ou se você falaram algumas coisas lá. E aí eu fiquei pensando: poxa, então fazer o que é certo é ruim. Se eu pensei isso, é porque eu não sou autônoma o suficiente, eu não tinha minha autonomia o suficiente para me governar, independente das circunstâncias, e falar: eu escolho não falar mal dessa pessoa, porque eu gosto dessa pessoa, e tá tudo bem se esse grupo me excluir. Tá tudo bem. Porque eu me autodetermino. E eu não fico influenciada pela subjugância alheia, pela coercividade das pessoas. Eu continuo agindo conforme eu acredito. E isso é libertador quando você chega nesse ponto. Aí sim você é um espírito livre. Aí sim você é uma alma que pensa. Aí sim você é um ser que consegue se autogovernar. Governar as suas paixões, autogovernar os seus desejos e governar a sua vontade de fazer algo ruim para com você em primeiro lugar e depois para com outro. Então, meus amores, eu gostaria de incentivar você. Como é que você anda vivendo? Você é um ser autônomo ou não? Você escolhe a sua vida conscientemente? Você se percebe um ser que se autogoverna? Ou você é daquela pessoa que pensa assim: ah, como eu sou procrastinador, eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu tenho um projeto para fazer, mas eu não tiro do papel. Ou eu nem coloco no papel. Como é que você vive? Será que não está na hora da gente dar um salto quântico? Desenvolver ali a vontade, a autonomia e a vontade, a disposição de alma para criar condições para que a gente possa ser feliz? Porque a felicidade vai chegar no momento que eu tiver a disposição de alma. Quando eu falar assim: eu consigo fazer aquilo que eu me determinei. Essa é a verdadeira felicidade. Não é o chopp que você toma, a cervejinha, o bailezinho que você vai. A felicidade é quando você tem orgulho de si mesmo. Quando você acredita em si mesmo. Quando você traz a sua potência máxima à disposição de si e do próximo. Quando você traz essa potência máxima, ainda que o outro esteja falando para você: olha, eu não acho que você, por exemplo, é uma boa doceira. Eu acho que você é bom em costura, mas você quer trabalhar com doce e você coloca isso na vida. Essa é a verdadeira felicidade. Quando você tem a liberdade de ser quem você é. Quando você tem a liberdade de fazer aquilo que o seu coração manda você fazer. E eu trouxe esse assunto porque nós precisamos criar condições na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, de racionalizar as nossas atitudes do dia a dia. Nós não podemos ficar letárgicos e infelizes ao mesmo tempo. Então nós precisamos buscar o conhecimento, o entendimento e a compreensão da vida para que a gente entenda o porquê que nós estamos sofrendo, o porquê que nós não estamos progredindo, o porquê que nós estamos estagnados. E entender isso aqui é fundamental para você começar a fazer novas escolhas, para você começar a compreender: opa, pera lá, eu estou fazendo isso porque eu realmente quero? Eu realmente escolho isso aqui? Eu sou livre o suficiente para escolher isso aqui, ou é as outras pessoas que estão escolhendo por mim e eu só estou deixando a vida me levar? Quem sou eu aqui na fila do pão? Quem sou eu?
E aí, gente, existe algo, uma terapia muito legal, se você não conseguir fazer isso sozinho, que é o Theta Healing. O Theta Healing, o que acontece? Ele vai ajudar você a descobrir, através do seu oculto, o porquê que você não é um ser livre. O porquê que você é um ser que está se encaminhando a fazer as coisas que o outro quer que você faça e não aquilo que você quer fazer. Porque ele vai trabalhar no seu inconsciente. E geralmente, nós estamos vivendo a vontade do outro porque o nosso inconsciente está falando mais alto do que o nosso consciente. E o que seria o nosso inconsciente nesse sentido? Olha, faz isso aqui que o outro está falando, porque assim você vai ser aceita. Às vezes você nem está pensando nisso, mas o seu inconsciente determina isso para você. Porque se você não fizer isso que essa pessoa está falando, você não vai ser aceita. Então, logo, você não vai pertencer. Então, logo, você não vai se sentir amada. Então, logo, aí a nossa mente fica falando coisas para nós, no nosso inconsciente, e aí a gente não consegue se libertar disso. Quer um exemplo? Eu engordei 30 quilos na minha segunda gravidez. E eliminei 15 desses 30. Falta 15. Mas sabe o que aconteceu? De tanto eu ouvir as pessoas falando, mãe não é tão magra, mãe não usa salto, mãe não usa brinco, mãe não usa cabelo assim, tem que usar cabelo curtinho. De tanto eu ouvir isso, eu criei no meu inconsciente que eu não poderia emagrecer. Porque se eu emagreço, eu fico muito bonita. Se eu fico bonita, eu crio um problema. Olha que loucura, eu vim descobrir isso passando por um processo com psicólogo. Que eu resolvi um problema nos meus relacionamentos quando eu engordei. E isso estava indo no meu inconsciente. Eu não sabia disso. O meu inconsciente falou assim, estar acima do peso é legal, porque evita problemas conjugais. Estar acima do peso é legal, porque as pessoas vão te aceitar como mãe. Olha que loucura! Então eu estava vivendo um peso acima, pela vontade do outro. E são coisas tão sutis que parece que não são, mas é. E quando eu entendi isso, porque no fundo, o que eu queria era voltar ao meu peso, estar do jeito que eu estava, eu não conseguia entrar na autonomia. Por quê? Me faltava vontade e me faltava inteligência e entendimento do porquê que eu não estava desenvolvendo a minha vontade. E aí, gente, em alguns momentos a terapia vai ser necessária para você compreender aonde está faltando força para você identificar. Você precisa identificar. A gente não consegue mudar e de um estado que eu sou simplesmente submissa à vida e a tudo, para um estado simplesmente que sou livre, sem compreender o que te faz ficar presa. Não tem como. Não tem como falar assim, agora eu vou ser livre e eu tô escolhendo coisas e vou fazer. Se não tiver consciente, você vai voltar para aquele estado anterior. Então, utilizar das ferramentas das terapias vai ser importante caso você se sinta presa, como eu me senti, e você quer ser um ser humano, uma alma livre, um espírito livre. Se você quer ser um espírito livre e você não tem condições de encontrar dentro de você o que é a sua liberdade, vem para o Hospital da Alma e escolha um profissional que ele vai te ajudar. Érica, eu não tenho condições de fazer a terapia. Ok, aprenda. Leia livros. Escute vídeos de filosofia no canal do YouTube. Tem um canal maravilhoso, Nova Acrópole. Nova Acrópole, ali ele vai te aumentar a sua inteligência, a sua razão. Você vai começar a refletir mais a respeito da vida. Mas ficar do jeito que você está parado ou parada não vai te ajudar. Você vai precisar fazer um movimento individual com alguém, ou coletivo, ou participando de grupos de estudo, porque isso vai aumentando a sua inteligência, vai aumentando a sua racionalidade, você vai pensando, refletindo mais, aí sim
vai te caindo as fichas e você vai conseguindo escolher com mais profundidade quem você quer ser no mundo. É para isso que nós precisamos chegar nesse ponto. Ser livres a tal ponto ser autônomos que ninguém vai precisar falar para nós, ou você está nervoso, não, eu me autogoverno. Ou você está estressado, não, eu me autodetermino. Ou você está fazendo tal coisa, não, eu me autosseguro, eu escolho ser a alma que eu quero ser. E aí nada, absolutamente nada, igual Jesus, nada vai fazer você voltar para trás. Ainda que as pessoas estejam te criticando, querendo a sua morte metaforicamente, ainda assim você vai ser autônoma, livre e para ser quem você quer ser. Não é tudo isso, gente? Imagina você num relacionamento e você conseguir ser quem você quer ser, ainda que seu marido, sua esposa esteja lá te enchendo o saco e você está lá pleno. No seu trabalho, você é um ser que ama, é um ser de luz, e você tá lá e as pessoas plá, 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 e você lá pleno, porque você escolhe. Nada muda quem você é. Os seus valores são tão estabelecidos, coletivamente, individualmente, que não importa o ambiente. Isso é maravilhoso. Então, eu incentivo você a buscar esse autoconhecimento. Interioriza, faz meditação, sabe? Faz alguma coisa que vai te ajudar a encontrar em você o porquê que você não se sente livre. O porquê que ainda as pessoas de fora determinam o seu estado emocional. Por que ainda as pessoas de fora é que vai determinar o como você vai agir, se você vai agir certo ou se você vai agir errado. Por que ainda as pessoas de fora é que vai determinar a sua moral? É que vai determinar como você cuida do seu filho, como você trabalha. Tem pessoas, gente, tem mães que querem estar em casa cuidando dos seus filhos, porque sente essa necessidade, sente essa vontade, sente a vontade. Ela tem essa disposição de espírito, mas ela não vai. Por quê? Porque fulano tá falando, porque cicrano tá metendo o pau, porque o vizinho, nossa, vai ser dona de casa agora, porque você está preso à opinião do outro. Está deixando de viver a sua liberdade de escolha para viver a opinião do outro. Isso é muito triste. Isso é que deixa as pessoas doentes. Quando a pessoa não pode escolher com a sua própria vontade. Então, eu desejo de coração que você reflita sobre quem é você neste mundo. Se você está vivendo de forma autônoma ou heteronômia. Pensa direitinho. Reflita. Faça a sua análise pessoal. Introspecte. Busque compreender quem você é de fato. E comece a desenvolver a vontade da sua alma, a vontade do seu espírito, para ser uma alma livre. Você merece essa liberdade. E Deus, Ele é justo e bom. Não vai ser Ele que vai fazer isso por você, nem por mim. Eu fiquei 2 anos aqui esperando Deus resolver uma situação para mim. Até um dia que eu falei assim, Senhor, o Senhor não está resolvendo. Ele falou, filha, mas eu te dei o livre-arbítrio. Escolhe. Você é livre para escolher. Aí caiu minha ficha. Entende, gente? Então, eu desejo que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E a gente se encontra na quarta-feira falando sobre o orgulho. Você é um ser orgulhoso? Você determina as suas atitudes pelo amor, pelo egoísmo, pelo orgulho? Como é que você determina as suas atitudes? Porque muitas das vezes o orgulho vem porque nós estamos nos sujeitando à vontade do outro e não à nossa. Pense nisso. Na quarta-feira a gente volta para falar sobre esse assunto. Um beijo no seu coração e até quarta-feira.